Olá, meus amigos e amigas do Facebook. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Bom, eu me chamo Gerson, eu sou de Atibaia. E em Atibaia estamos distribuindo série de livros cristãos gratuitos para incentivar as pessoas a estar estudando a palavra de Deus, para incentivar as pessoas a estar buscando pela presença de Deus dentro das suas casas. Esses livros cristãos gratuitos que estamos distribuindo está vindo da Coreia e o autor dos livros é o Paul Sejong. É um livro que não é para te arrastar para nenhum ciclo religioso. A missão do livro é fazer com que você entenda dentro da tua casa os planos de Deus para a tua vida. Então eu estou aqui hoje fazendo mais um vídeo. Eu tenho feito outros vídeos dias anteriores e tenho publicado no Facebook, tenho publicado no YouTube vídeos falando sobre o nosso trabalho de evangelismo, o nosso trabalho de distribuição de livros cristãos em Atibaia, que são livros de graça. E não é só em Atibaia, mas em São Paulo e no mundo inteiro. Nós estamos fazendo aí esse trabalho com uma equipe que já vem de lá da Coreia. Então eu gostaria de compartilhar com você aqui também esse trabalho aqui para que você esteja ciente que há um grupo em Atibaia distribuindo série de livros cristãos gratuitos. É cerca de 65 títulos de livro para você estar estudando a palavra de Deus dentro da tua casa, fora de sistema religioso, ou seja, o livro não é para te arrastar para mais um ciclo religioso. O trabalho do livro é fazer com que você entenda os planos de Deus para a tua vida dentro da tua casa. Amém? Hoje eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão e uma palavra, e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, e gostaria de estar falando algo sobre essa palavra para você. Está lá no Evangelho de João, eu tenho a Bíblia aqui no meu celular, e a gente vamos ler junto essa palavra e fazer uma breve reflexão sobre o que está escrito aqui. Está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Bom, na verdade vamos ler aqui o versículo 16 e o versículo 17, acima da foto, acima do vídeo, da câmera. Aqui está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Olha que declaração maravilhosa aqui da palavra de Deus, né? Que Deus ele teve um plano para salvar o homem, para que o homem seja salvo. E esse plano de Deus veio por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. E eu gostaria de falar algo para você aqui sobre isso. Que da mesma maneira que Deus tem um plano para te salvar, da mesma maneira que Deus teve um plano através do Senhor Jesus Cristo para te salvar do pecado do mundo, tem um inimigo de Deus chamado Diabo, que também tem um outro plano diferente desse, que é um plano maligno, que é para te afastar de Deus e que é para te arrastar para a destruição da tua alma. Então o que eu quero que você medite aqui hoje: será que você realmente conhece o plano de Deus? Será que você sabe qual foi realmente o plano de Deus? Como que ele executou esse plano para te salvar do pecado do mundo? Através do teu Filho Jesus Cristo. Aí eu gostaria de entrar com algumas perguntas aqui para você. Você sabe o que o Senhor Jesus veio fazer neste mundo há mais de 2000 anos? E você sabe o porquê que ele foi batizado por João Batista?
Você sabe também por que que Jesus morreu na cruz do Calvário? E você sabe também por que que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte? Por que essas perguntas? Porque esse é o testemunho de Jesus Cristo, que testifica Ele como teu Salvador. Então, nós vemos aqui nessa palavra que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele a este mundo para que todos aqueles que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quem que nós temos que crer? No Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas para quem Jesus Cristo não é simples assim, você precisa conhecer a obra que ele fez por você. Você precisa conhecer o trabalho que ele veio fazer neste mundo para limpar o homem do pecado. E esse trabalho de Jesus Cristo, que é chamada obra da salvação, teve seu início no momento em que ele foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. E foi exatamente lá no Rio Jordão que o diabo também começou o engano para afastar o homem de Deus. Porque Jesus foi batizado por João Batista, você sabe me dizer o porquê que ele foi batizado pelo batismo que João Batista decretou ser o batismo de arrependimento? Eu vos batizo para o arrependimento, mas depois de mim virá outro que vos batizará com o Espírito Santo. João Batista estava pregando o batismo de arrependimento, mas Jesus ele não foi batizado para o arrependimento. O batismo de Jesus Cristo é como está escrito lá em Mateus, capítulo 3, 15. Foi para cumprir a justiça de Deus. Então, o batismo de Jesus Cristo foi um cumprimento da lei de Deus. E esse cumprimento da lei de Deus foi distorcido logo no comecinho do Novo Testamento, quando Jesus foi batizado por João Batista. As religiões hoje em dia pregam totalmente ao contrário disso. Eles pregam que Jesus foi batizado por humildade, para nos dar exemplo, para que eu e você também tenha que ser batizado. E eles dizem isso porque João Batista estava pregando o batismo de arrependimento e Jesus não precisava se arrepender. Então Jesus ali nos deu um grande exemplo, ele nos deixou um grande exemplo na sua humildade, de passar por um batismo o qual ele não precisava, para que eu e você também mantêssemos no caminho dele, se batizando nas águas. Mas não é dessa maneira que a palavra de Deus diz. Lá em Mateus 3,15, Jesus falou para João Batista: João, deixe como está, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Significa que o batismo de Jesus Cristo foi um cumprimento da lei de Deus, pelo qual ele devia passar como Cordeiro de Deus. E para entender essa questão, você precisa conhecer o sacrifício, o ritual do sacrifício ordenado por Deus no Velho Testamento. Quando alguém cometia um pecado, você vê essas afirmações no livro de Levíticos com 28 capítulos, fala sobre o sacrifício que era feito no Velho Testamento. E uma das coisas que era feito naquele sacrifício, naquele ritual, é onde as pessoas tinham que pôr as mãos sobre a cabeça do animal puro e sem defeito. E no impor as mãos sobre a cabeça do animal, havia uma confissão do pecado, onde eles transferiam os seus pecados para o animal puro sem defeito, e o animal depois tinha que ser degolado. Aí nós podemos até confirmar isso aqui agora na palavra de Deus, para que você saiba que o batismo de Jesus Cristo foi um cumprimento da lei de Deus, e quando ele foi batizado por João Batista, ele foi batizado justamente para essa missão aqui que eu vou te mostrar, ó, no livro de Levíticos. Vamos ver onde está aqui o livro de Levíticos, está aqui, ó. Opa! Levíticos está aqui.
Vamos lá no... Bom, primeiramente, deixa eu pegar o primeiro versículo aqui, primeiro capítulo, que está no versículo 4. Mas vamos ler aqui logo no primeiro, para você entender o que Deus ordenou aqui. O que Deus ordenou aqui a Arão, a Moisés, né? Qual que era o ritual que era feito lá no tabernáculo. Esse ritual que eles faziam aqui dentro do tabernáculo, eles faziam pela fé, porque eles acreditavam que quando Deus viesse a esse mundo, era exatamente desta maneira que Deus iria salvar eles do pecado do mundo. Então vamos ler aqui, ó, logo do primeiro, o que eu quero te dizer está no versículo 4. Mas vamos ler logo do comecinho para entender. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer ofertas ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, vaco e de ovelhas. Se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá as suas mãos sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Amém? Aqui, ó, para você entender, o ritual aqui para ele ser legítimo, o sacrifício para ele ser legítimo diante de Deus, tinha que apresentar 3 condições para ele ser legítimo. Primeiro, tinha que preparar um animal puro sem defeito, é o que nós vemos aqui no versos 2, no versos 3, né? E tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal para confessar o pecado sobre o animal, é o que está aqui no versos 4. E a terceira condição está no verso 5, que eu não li, que eles tinham que degolar o animal para o derramamento de sangue, que a palavra de Deus fala, se não houver derramamento de sangue, não há purificação do pecado. Então tinha que ter essas 3 condições. Então nós vemos aqui no versículo, por exemplo, no versículo 5, depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão sangue, aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então essa é a terceira condição para que esse ritual seja legítimo diante de Deus. Tinha que preparar um animal puro sem defeito, tinha que impor as mãos sobre a cabeça do animal e tinha que degolar, tinha que derramar o sangue do animal para a purificação do pecado. Mas essa imposição de mão aqui, o que tem a ver essa imposição de mão aqui no versículo 4 com o batismo de Jesus Cristo? Será que tem algo a ver um com o outro? Bom, vamos ver lá no livro de Levíticos, lá no capítulo 16 do livro de Levíticos. Vamos ver 16, para ver o que era feito realmente quando o homem colocava as mãos sobre a cabeça do animal. 16, está aqui, ó. Assim fará a expiação. Não, perdão. 16, 21. Vamos lá no 21. Tá aqui, ó. Acima da minha foto aqui é o 21, ó, da câmera. E Arão porá ambos as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Você vê que quando o homem colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele passava
o pecado dele sobre o animal. Agora, se você for ver lá no Evangelho, por exemplo, de Mateus, quando você olha para o Evangelho de Mateus, por exemplo, para você entender, a questão aqui do batismo de Jesus Cristo, você vê aqui que, opa, logo no versículo, vamos ver se eu estou em Mateus mesmo, Mateus 3,15. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou começar logo no 3 aqui, abaixo do vídeo aqui, ó, da câmera. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Bom, o porquê que Jesus disse para João? Para João aqui no versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio representando um animal puro, sem defeito, segundo a declaração de João, quando disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá no Evangelho de João 1:29, declara isso. Mas ele falou assim: nos convém, mais que uma pessoa, não só ele, mas também João Batista, que veio da linhagem sacerdotal. Assim como no Velho Testamento o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal e passava o pecado do pecador sobre o animal, no Novo Testamento João Batista foi esse sacerdote que passou pela imposição de mão todo o pecado do mundo sobre o Cordeiro de Deus, sobre Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus disse para ele assim: pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E foi realmente isso que aconteceu no batismo de Jesus Cristo. E, como eu falei para você, que da mesma maneira que Deus tem um plano para te salvar do pecado, que esse plano se revela através do batismo e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, da mesma maneira o diabo tem outro plano maligno, que é para te afastar de Deus, para te afastar da salvação. E esse plano do diabo já começou logo quando ele disse quando ele revelou para o mundo que o batismo de Jesus Cristo foi um exemplo, gesto de humildade. Sendo assim, você não nasce de novo. Porque Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Quando Jesus fala para Nicodemos essas palavras, Nicodemos, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Veja, está escrito isso lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Então, para você ter uma ideia, o homem precisa nascer de novo. E esse nascer da água, a água significa o batismo de Jesus Cristo. Você crê no batismo dele e você passar todos os teus pecados para Jesus através do batismo dele. E o Espírito significa você receber a habitação do Espírito Santo dentro de você. Nascer da água e do Espírito, a fé verdadeira que faz você nascer de novo da água e do Espírito, é você crer no batismo e na morte e na ressurreição de Jesus Cristo dentro do seu coração e nascer de novo. Assim você vai nascer de novo. Quando você passar todos os teus pecados para Jesus, crendo no batismo dele, lá no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista, você vai receber o Espírito Santo na sua vida. É aquilo que João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá outro, que vos batizará com o Espírito Santo, ou com fogo, né? Então você precisa receber a habitação do Espírito Santo dentro de você, em sua vida, e para isso você precisa crer
conhecer e crer na obra de Jesus Cristo por inteiro, desde quando ele foi batizado por João Batista até a ressurreição dele. Ou seja, você precisa acreditar no batismo de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo, de acordo com está escrito na palavra de Deus. Tem um testemunho que um dos apóstolos de Jesus Cristo falou sobre Jesus, que testifica esses 3 testemunhos de Jesus. Está lá nas primeiras cartas de João, capítulo 5, 6. Bom, nós podemos até ler aqui para ver o que João disse sobre Jesus Cristo. Vamos ver? Está lá nas primeiras cartas de João. Está aqui, ó, 5, versículo 6. Adiante, vamos ver aqui. Que nós estamos aprendendo a palavra de Deus para entender a vontade de Deus para nossas vidas e nascer de novo. Está aqui, ó, no versículo 6. Ó. Bom, vamos começar no 5, aí nós lemos 6 e nós lemos 7 também, que é interessante. Ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é verdade. Amém? Bom, vamos ler o 7 aqui também para terminar essa afirmação aqui de João. Porque 3 são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Agora o 8 e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Quer dizer que esses 3 testemunhos de Jesus estão em concordância um com o outro, em que o homem ele é salvo através desses 3 testemunhos de Jesus Cristo. Nós temos que conhecer os 3 testemunhos dele para que eu e você seja salvo do pecado do mundo. Então aqui o que nós aprendemos? Nós aprendemos que para crer em Jesus Cristo, nós temos que conhecer a obra dele por completo, desde quando ele foi batizado por João Batista até a sua ressurreição. Ou seja, tem que crer no batismo de Jesus, em que ele assumiu o pecado do mundo sobre ele. Nós temos que acreditar nisso e aceitar essa verdade em nosso coração. Nós temos que também crer no derramamento de sangue e temos que crer também na ressurreição de Jesus Cristo, porque quando o apóstolo disse aqui que Jesus é aquele que veio por água e sangue e o Espírito é que dá testemunho, ele está testemunhando esses 3 testemunhos de Jesus Cristo, pela água do batismo dele, pela morte da cruz de Jesus, pela ressurreição, que é o Espírito. E você precisa conhecer esses 3 testemunhos de Jesus Cristo, que testifica ele como teu Salvador. Amém? E com isso, qual que é a novidade aqui que nós estamos aqui divulgando para você? Que nós estamos distribuindo série de livros em Atibaia. E esses livros aí não é um livro religioso, é um livro que vai ajudar você a entender a obra de Jesus Cristo por completo. E é um livro também que vai mostrar para você, dentro da palavra de Deus, o que é a verdadeira vontade de Deus para a tua vida, de acordo com a palavra de Deus e não com um sistema religioso. Não é um livro que vai te arrastar para mais uma religião. É um livro que vai incentivar você dentro da tua casa, a estar estudando a palavra de Deus. Entender os planos de Deus para a tua vida. Amém? Eu vou deixar um estudo aqui na descrição do vídeo para você estudar na telinha do seu celular, tá bom? Falando exatamente sobre o novo nascimento. O estudo aqui, ó, ele vai falar exatamente sobre o novo nascimento da água e do Espírito. É um estudo
Eu vou deixar ele exatamente na descrição do vídeo aqui para você, ó. O nome do estudo aqui, o título, é esse, ó. O significado do Evangelho original do Novo Nascimento. O estudo é referente a João, João capítulo 3, versículo 1 ao 6. Vai falar sobre o novo nascimento da água e do Espírito, para você entender essa questão por inteiro, e para que você nasça de novo, e para que você seja uma filha e um filho de Deus, e que você também seja um obreiro de Deus, um obreiro que proclama o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu vou deixar esse estudo aqui para você na descrição do vídeo, e também vou deixar o site, que é www.enerlembrasil.com, para você conhecer o nosso ministério também, de distribuição de livros cristãos gratuito. É série de livros aqui para você, ó. Série de livros aqui para você, ó. Estudar na tua casa. Você pode fazer o pedido e nós levaremos no seu endereço de graça, ó. Série 65 títulos de livros. E também, ó, a novidade aqui é o seguinte: você pode também ouvir este livro, caso você não saiba ler, você não tem boa leitura. Você pode ver que aqui também nós temos o áudio aqui, ó. Ó. Só para você conhecer aí. Olha, temos o áudio para você estar ouvindo. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Amém? Autor, essa é novidade para você também. Paul C. John, da para você estar ouvindo o estudo aqui no nosso site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar entrando no nosso site, conhecendo o nosso ministério aqui, o nosso trabalho. Amém? Que Deus te abençoe muito e não perca mais tempo. Faça o pedido do livro, que se você é de Atibaia ou da região de Atibaia, nós temos o prazer de levar o livro até o seu endereço, de graça, sem você pagar nada com isso. Amém? Que Deus te abençoe muito por ter assistido esse vídeo e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.